Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Santo Espírito estejam convosco. Bem-vindos, amados, ao segundo domingo do tempo comum. Hoje a igreja nos convida a meditar no sentido mais profundo da aliança que Deus estabelece com os homens, que aparece hoje especialmente no livro dos Sinais de João, que é especificamente as bodas de Caná. E nesse espírito de louvor, de participação, vamos recordar que somos pecadores e humilhados. Vamos suplicar o perdão e a compaixão do nosso Deus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória Glória a Deus nas alturas.
Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, Deus eterno e onipotente, que governais o céu e a terra. Escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não temerei repouso, enquanto a sua justiça não despontar como a aurora, e a sua salvação não resplandecer como facho ardente. Os povos hão de ver a tua justiça e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, nem a tua terra deserta, mas hão de chamar-te predileta, e a tua terra desposada, porque serás a predileta do Senhor, e a tua terra terá um esposo. Tal como o jovem desposa uma virgem, o teu construtor te desposará, e como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Anunciai o reino de todos os povos. Adorai o Senhor com lançamentos sagrados. Trema diante dele a terra inteira. Dizem as nações: o Senhor é Rei, governa os povos de iniquidade. Anunciai o reino de todos os povos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em nós, em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. A um Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outra a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito. É um só e o mesmo Espírito, que dá a um o dom da fé, a outro o poder de curar. A um dá o poder de fazer milagres, a outro falar em nome de Deus. A um dá o discernimento dos espíritos, a outro o de falar diversas línguas, a outro o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um conforme lhe agrada. Palavra do Senhor. Deus chamou-nos por meio do Evangelho a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse: "Não têm vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser."
Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhe Jesus: enchei essas talhas de água. Eles encheram-nas até cima. Depois disse-lhes: tirai agora e levai ao chefe de mesa. E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Como meus irmãos sabem, o ano C do calendário litúrgico é um ano que a igreja praticamente medita todos os domingos no Evangelho de São Lucas. Mas um momento ou outro a igreja coloca um texto do Evangelho para ser meditado. Nesse caso, hoje é o Evangelho de São João. E esse texto do Evangelho de São João é extraído de um número de capítulos do Evangelho de São João conhecido como o Livro dos Sinais. E esse Livro dos Sinais é como são chamados os milagres no Evangelho. Não são chamados de milagres, mas são chamados de sinais. Porque o sinal ele sempre aponta para outra realidade. Então, esses sinais apontam para a pessoa de Jesus. Ou seja, os sinais nos ensinam sobre quem é Jesus Cristo. Então, a história do casamento em Caná da Galileia não é sobre o casamento, como a maioria dos pregadores falam. Não tem nada a ver com casamento, tem a ver com a pessoa de Jesus. Se você olhar mesmo no texto original, ele começa dizendo no terceiro dia, referindo-se o terceiro dia na palavra de Deus é sempre o momento que Deus faz uma intervenção. Então no Antigo Testamento, no terceiro dia, Moisés convidou o povo que Deus apareceu na montanha e lá o povo distante viu a manifestação de Deus, mas eles não puderam se aproximar. Então, o texto de hoje a gente já sabe, tanto é que não tem o nome dos noivos, que são os personagens, deveria ser os personagens principais. Então a história é sobre Jesus. E Jesus, é claro que estava num casamento concreto. E neste casamento, em algum momento estava Jesus, os discípulos e a Virgem Maria. Estavam todos lá. E claro, como é o ensinamento sobre Jesus, o casamento do qual está se referindo é baseado na primeira leitura do profeta Isaías, é Deus que desposa o seu povo, ou seja, é Deus que praticamente casa com o seu povo, seria na linguagem humana comum, ou seja, quem é o povo de Deus? É Israel, que sempre foi uma esposa infiel, com os seus pecados, com os seus, como é que diz, com as suas idolatrias, mas Deus sempre permanece fiel. Então, o casamento tem a ver, a história desse casamento tem a ver primeiro com esse
essa aliança que Deus estabelece com o seu povo. Quem é que estabelece a nova aliança? É Jesus Cristo. Então, na história das bodas de Caná, Maria representa as testemunhas fiéis do Antigo Testamento, aquelas que estão abertas e dispostas a escutar a palavra de Deus, estão dispostas e abertas a ouvir a palavra de Deus. E Maria, porque está aberta e disposta à palavra de Deus, ela vê o que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? Falta vinho. Vinho é o símbolo da alegria, é o símbolo do amor. Ou seja, o amor e a alegria estão faltando. Onde? Na aliança antiga, que é representada pelas 6 talhas de pedras. Veja que as talhas de pedra recordam também as tábuas da lei, que eram de pedra. Ou seja, o antigo caducou e já não mais traz alegria e amor e felicidade ao seu povo. Precisa de algo novo, precisa de algo renovado. O mestre, responsável pelos serventes, o mestre dos serventes que está lá para se dar conta de tudo o que está acontecendo no casamento, representa as lideranças de Israel, que não nota que falta vinho, que falta a alegria e o amor. Ele nem se deu conta que não tinha mais. Ou seja, aquilo era uma situação estéril, que não produzia nem alegria nem amor, e eles não se dão conta. Maria, mãe de Jesus, vai a Jesus e diz: filho, falta vinho, ou seja, falta a razão da alegria, falta o amor, falta a comunhão. E Jesus diz: a minha hora ainda não chegou. Qual é a hora que Jesus está falando? No Evangelho de São João, a sua hora é a cruz. Ou seja, o momento de eu realizar plenamente a minha salvação ainda não chegou. E claro, a Maria simplesmente não discute nada com Jesus, mas vai aos servos e diz: fazei o que ele vos disser. Em outras palavras, aqueles servos representam o novo povo de Deus, que está aberto a obedecer a palavra de Jesus. E sob a palavra de Jesus, Jesus diz: encham as talhas de água. É muito engraçado que diz que as talhas cheias, cada um tinha uma média de 30 galões. Ou seja, são 800 litros. E que no final, eles dizem que a quantidade de vinho, de água que se tornou em vinho, seria hoje uma média, na medida do litro de vinho de hoje, que é 700 ml, seria em torno de 1000 litros de vinho. Mas Jesus, ao transformar aquela água em vinho, não apenas ele transforma, vamos dizer, a água em qualquer vinho, mas Jesus transformou a água em um vinho excelente. Ou seja, representando que o novo não é apenas melhor. O novo que Jesus vem trazer é um novo excelente, ou seja, que traz a excelência. E claro, quando o chefe dos servidores prova e diz: uau, todo mundo oferece o melhor vinho no início e deixa o mais ruim para depois, quando as pessoas já não se dão conta a qualidade do vinho. Mas aqui foi o contrário. Ou seja, o vinho que agora nós temos em grande quantidade, numa abundância imensa, é um vinho excelente.
Então, na mensagem teológica de João, na mensagem espiritual de João, Jesus oferece a vida nova, a alegria, não uma vida qualquer, não uma experiência qualquer, mas oferece vida plena, abundante e excelente. Ou seja, para que todos possam experimentar a verdadeira vida que Jesus nos traz. Então, o Evangelho das bodas de Caná na Galileia, nas bodas de Caná, é claramente uma mensagem. Esse Jesus que vem e que desposa o povo de Deus, é o Filho de Deus que vem para nos dar vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida excelente, uma vida em abundância. Esse é o coração da mensagem, né? A presença de Maria, que representa o antigo aberto ao novo, é uma imagem muito bonita, porque ela sempre pode dizer para nós também: fazei o que ele disser, né? Ou seja, a nossa vida, que Maria nos inspira, é que nós devemos ser obedientes à palavra de Jesus, abrir o nosso coração à palavra de Jesus, e se assim o fizermos, teremos vida, vida plena, vida em abundância. Então é o coração dessa mensagem, né? Devemos estar abertos a escutar a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus proclamada pela boca de Jesus, porque se obedecermos essa palavra e se vivermos segundo essa palavra, encontraremos vida verdadeira, vida plena. E era isso que eu queria dizer. Eu espero que essa mensagem ajude a cada um de nós a cada vez mais abrir o nosso coração, a nossa vida, a nossa atitude à palavra de Deus. Profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa e apostólica. Professo um só batismo, remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai, que nos chamou por meio do Evangelho a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Digamos: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que o nosso Bispo José William e o seu clero sirvam todos os homens santamente e se alegrem com os dons de cada um, oremos.
para que os homens do saber e do trabalho, num esforço comum, sempre renovado, procurem dar-se as mãos e crescer juntos. Oremos. Para que os casais jovens da nossa Diocese sintam junto deles a presença da Mãe de Jesus e descubram em Deus a fonte de toda a alegria. Oremos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Para que aqueles que descobriram recentemente uma doença, em especial os doentes da nossa família, reconheçam em Deus que tudo é possível. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que, pela misericórdia divina, sejam recebidos no grande banquete celestial os nossos irmãos, em particular, por quem recordamos nesta Eucaristia. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor nosso Deus, que dais o vosso Espírito sem medida aos homens e às mulheres que vos procuram e trabalham para o bem comum de todos, ensinai-nos a escutar e a seguir as suas inspirações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
amigos, para que este sacrifício, que é meu e é vosso, seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós criastes os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e as estações do ano. Formastes o homem à vossa imagem e semelhança e lhe confiaste as maravilhas do universo, para que em vosso nome domine sobre todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Jesus tomou o pão e, dando graças, partiu, deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos defuntos, cujos nomes estão aqui sobre o altar. Foram sepultados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos orar com muita fé e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, livrai-nos, ó Pai, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros no amor e na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sabia que entrei em minha morada,
E o canto da comunhão encontra-se na página 62. A Eucaristia faz a Igreja, página 62.
Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma, aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Os avisos. Avisamos que os envelopes do ofertório para o ano 2019 estão disponíveis na reitoria. Por favor, passe no cartório paroquial para buscar a caixa de envelopes usada nas coletas. No próximo fim de semana, dia 26 e 27 de janeiro, teremos a coleta para a Igreja na América Latina. Esta coleta nacional para a Igreja da América Latina e Caribe, concedidos pela Subcomissão da Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos, apoia projetos pastorais que incluem evangelização, formação de leigos, religiosos e seminaristas, bem como o Ministério de Jovens e a catequese. O financiamento é limitado às despesas programáticas, que exclui a construção civil, exceto em casos de emergência. O tradicional cozido à portuguesa é no dia 9 de fevereiro, já está bem próximo, às 7 da noite no salão paroquial. Lembrem que todas as festas promovidas são para ajudar no orçamento paroquial anual da nossa paróquia, que às vezes tem que recorrer ao dinheiro das organizações para manter as portas da igreja abertas, já que as coletas não cobrem os custos de manutenção da igreja e os seus empregados. Então, procurem participar, é 55 por adulto, 25 por crianças, e é um momento de convivência paroquial, Assim a gente se encontra com outros paroquianos e tem um momento agradável com comida muito boa, Não podemos esquecer que o cozido é comida muito boa. Espero que todos participem. Eu pelo menos gosto, Então, preparação de adultos para o crisma. Então, aqueles adultos que ainda não receberam o sacramento do crisma, as reuniões são todas as quartas-feiras, 8h15 da noite. O próximo encontro é dia 23 de janeiro de 2019, Eu fico surpreso que muita gente não tem o sacramento e pensa que não é importante, mas é. A lei da Igreja Católica diz que uma pessoa não pode ser nem padrinho de batismo, nem padrinho de confirmação, se não tiver o sacramento do crisma. Não é lei de Fátima, é lei da Igreja Católica em toda a Igreja Universal. Então, é importante ter a confirmação. Reunião para os ajudantes do altar é no dia 25 de janeiro, às 8h30, no centro paroquial, para que os pais venham e as pessoas que participam disso estejam presentes. Amanhã é feriado, Martin Luther King Jr., a reitoria não estará aberta, porque os funcionários não trabalham nesse dia. E eu desejo a todos uma semana cheia de alegria, cheia de paz, Essa alegria que vem de Jesus, Não é uma alegria que nasce do nosso cotidiano, é uma alegria que vem de ser amado por Deus. Espero que essa alegria encha o vosso coração durante esta semana. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.